Oi, gente, como vocês estão? Depois de um bom tempo sem gravar vídeos aqui pro canal, devido à minha nova rotina, eu finalmente consegui me organizar pra estar aqui gravando pra vocês e batendo esse papo, que é muito bom, que eu gosto muito. Hoje eu também tô sozinha, minha mãe não tá aqui comigo, mas da mesma forma a gente tá se organizando pra voltarmos a gravar vídeos juntas. E hoje eu gostaria de trazer um assunto à tona que tem estado no meu coração há um bom tempo. E o tema desse vídeo, como vocês já devem ter visto de cara, é o que é ser cristão no mundo atual. E um versículo-chave que eu gostaria de deixar aqui é o versículo que se encontra em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, que diz: Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmos. É um versículo bem forte, bem confrontador, e o vídeo de hoje eu tenho o intuito de realmente nos fazer pensar o que é ser cristão na era moderna, o que é ser visto como filho de Deus, como que nós temos agido na atualidade. Então, já deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, que possam ter algum interesse nesse tipo de vídeo. E nos ajudem a fazer o canal crescer para que as pessoas possam consumir conteúdos que ajudem elas a frutificar cada vez mais na palavra do Senhor, refletindo sobre o que elas estão fazendo e sobre o mundo atual. Bom, galera, esse tema estava no meu coração há um bom tempo, porque eu sou uma pessoa bem quieta, para ser sincera, e na maioria das vezes, quando eu estou quieta, eu tô pensando em algo do mundo, tô pensando em algo que tá acontecendo. E pensando nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu reparei que muitas pessoas achavam que ser cristão se resumia apenas em ir à igreja no domingo. Se resumia apenas no ato de ir à igreja. No ato de sair de sua casa, de se arrumar, de ir com sua família à igreja ou ir sozinho. E ali resume toda a nossa vida cristã. E isso é preocupante, muito preocupante. Então, eu gostaria de trazer esse tema aqui à mesa, esse tema aqui à tona, porque é algo que estava me incomodando, estava no meu coração e que eu parei para pensar e refletir e pensei, Senhor, o que é realmente ser um cristão na era moderna? Porque nós sabemos, galera, que o tempo, o mundo, ele mudou muito desde quando a igreja foi realmente ali depois que Jesus Cristo veio e que houve ali a fundação da igreja. O mundo mudou muito desde aquele dia. O mundo mudou muito desde que o Senhor Jesus veio e retornou aos céus. E ele vai continuar mudando porque a sociedade, ela pensa de forma diferente com o passar do tempo, ela muda suas formas de pensar, muda sua forma de se comportar. Isso é um fenômeno normal, é algo de, que é esperado, porque gerações vêm, gerações se vão, e alguns ensinamentos ficam e outros ensinamentos novos integram na sociedade. E parando para pensar aqui, o que é ser cristão na era moderna? Na verdade, o que é ser igreja na era moderna? E observando alguns comportamentos, eu pude tirar como lição de que muitas pessoas elas resumem a sua vida cristã na igreja. Elas resumem a sua vida cristã no ato em si de ir à igreja. E aí que tá o perigo. Aí é que mora o perigo. Então, Isabelle, se ser cristão não se resume no ato de ir à igreja, o que é ser cristão hoje em dia? E na verdade,
responder isso é fácil, porque ser cristão, como já diz o próprio nome, é ser filho de Cristo, é ser parecido com Cristo, é pensar, ter a mente de Cristo e se colocar no lugar de Cristo e falar: Senhor, o que tu farias neste contexto, nessa sociedade atual? Como o Senhor agiria? E eu tenho observado que a vida cristã, ela tem ficado tão mediana, tem ficado tão medíocre, sabe? E não só na questão comportamental das pessoas, mas na questão espiritual, principalmente. As pessoas, elas têm se contentado com o ato de ir à igreja e elas vêm se esquecendo de que ser um cristão não é apenas aquilo ali, não é apenas aquele ambiente, aquelas pessoas, ao pastor, a pastora, aos departamentos, mas ser cristão é sobre intimidade com Cristo. O próprio nome já diz. É você ter tanta intimidade com Cristo, a ponto de pessoas que não são cristãs, a ponto de pessoas que não têm intimidade com esse Cristo, te olharem e falarem: é um cristão. Por quê? Porque ele me aponta a Cristo. Só que hoje em dia as pessoas, elas têm focado em tantas outras coisas que elas se esquecem de ser cristãs. E o que eu quero trazer aqui à tona, um pensamento, uma reflexão, é que será que você realmente tem sido cristão ou você tem sido um frequentador da igreja? Ser cristão é você abrir mão das suas vontades, é você entender qual é o seu chamado, porque muitas pessoas, muitas mesmo, nem sabem para que foram chamadas, nem buscam saber qual é o propósito que o Senhor colocou na vida delas, nem buscam se aprimorar nos dons que o Senhor depositou nelas. Elas apenas se contentam em ir à igreja, em participar daquele culto, e no restante da semana elas não têm nem coragem de ler uma Bíblia, de orar. E esse vídeo, gente, não é para afrontar ninguém, é para fazer com que a gente pense: será que nós temos sido cristãos de verdade? Será que nós temos feito o que o Senhor nos pediu? É raro nós encontrarmos alguém evangelizando na rua. É raro nós encontrarmos alguém que diz: não, eu leio a palavra, eu medito na palavra, todos os dias eu oro, eu converso com o Senhor, eu mantenho um relacionamento com Ele. Não, eu evangelizo as pessoas do meu trabalho, da minha escola, eu compartilho a minha visão de mundo com elas. É raro. É raro porque nós temos nos acomodado. Isso se chama comodismo, que é você olhar a sua situação e pensar que está tudo bem, em pensar que ir à igreja faz de você ser um cristão. Mas ir à igreja, por mais maravilhoso que seja, não resume a caminhada cristã. Na verdade, ser cristão diz muito mais sobre não ir à igreja frequentemente ou com essa ideia de que estou indo para a igreja porque eu estou exercendo neste momento de ir à igreja o meu papel como cristão. Não, não se resume a isso. Mas ser cristão é você pensar: já que não estou na igreja nesse exato momento, eu vou mostrar àqueles que não são cristãos o que é ser um cristão de verdade. Só que a sociedade atual, o mundo atual é uma sociedade que está acostumada a ter tudo muito rápido. Nós nascemos em uma era em que a tecnologia, em que a internet, os influenciadores digitais, a cada momento eles nos trazem conteúdo, eles nos trazem informações, e o nosso cérebro tem se acostumado e tem se tornado preguiçoso a cada dia, porque nós não estamos mais buscando as coisas. Nós não estamos mais buscando o profundo, e isso é em todas as esferas da vida humana, não só na vida espiritual, não só na vida cristã, mas em todas as áreas. Tanto cristãos como não cristãos estão acomodados, estão preguiçosos, porque nós não estamos mais buscando, nós não estamos mais forçando o nosso cérebro a
entender coisas novas, nós não estamos mais forçando e colocando o nosso cérebro em ações que desgastam o nosso corpo, que nos demandam energia, que nos demandam trabalho. Só que ser cristão é você não se acomodar. É você entender que por mais que a sociedade esteja mais acomodada possível, você não vai se acomodar também. Você não vai pensar, não vai se deixar levar por ideias que dizem não. Ser cristão é ir à igreja, está tudo bem. Ser cristão é você ir lá, prestar o teu culto e no restante da semana tá tudo bem você não orar. Tá tudo bem você não ler a Bíblia. Tá tudo bem você não evangelizar. Tá tudo bem você fazer o que você quiser e não tá tudo bem. Porque o Senhor nos chama para um lugar de intimidade. Ser cristão é ter intimidade com Cristo. Só que nós estamos acostumados simplesmente a não buscarmos e não corremos por mais nada. É raro você ver alguém lutando por um objetivo difícil, por algo que parece ser difícil de ser alcançado, porque nós estamos nos contentando com aquilo que é de mais fácil acesso. Tudo aquilo que nos parece difícil, que nos demanda uma energia, nós estamos deixando de lado. Só que se nós realmente queremos viver o extraordinário de Deus, precisamos começar a dar mais de nós mesmos como cristãos. E não a nos deixar pensar, não nos deixar levar por ideias que dizem que ser cristão se resume aí num culto de domingo e tudo bem. É claro que o Senhor está no culto de domingo. O Senhor está na sua casa, o Senhor está no seu trabalho, ele não se limita a espaços. Mas quando eu limito a presença do Espírito Santo, quando eu limito a presença de Deus a um espaço, a uma denominação, a uma instituição, a um lugar, eu estou colocando o mover de Deus em uma caixa. Só que o problema é que nós colocamos o mover de Deus em uma caixa e ainda o culpamos, dizendo que ele que não nos quer se revelar, ele que não quer depositar mais coisas em nós, ele que não quer nos mostrar coisas sobrenaturais. Mas a questão é, será que nós estamos nos esforçando para ter tudo isso? O que nós mais vemos são pessoas clamando pelo avivamento da igreja, clamando pelo avivamento da sociedade, como os avivamentos que aconteceram nos anos passados. Mas as pessoas dos anos passados, elas estavam dispostas. As pessoas dos anos passados estavam dispostas a buscarem, a lutarem por algo. A sociedade atual não está mais disposta a lutar por alguma coisa. Por mais que seja importante para nós, se demandar muita coisa, a gente deixa de lado. Um grande exemplo. Se você diz a um cristão, a uma pessoa da tua igreja, você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa buscar por mais conhecimento. Essa pessoa com a qual você está conversando, de duas ou uma. Ou ela realmente vai na contramão e vai estudar a Bíblia, vai na contramão e vai começar a se aprofundar na palavra, ou ela vai pensar, bom, para que eu vou estudar a Bíblia se eu não prego? Para que eu vou estudar a Bíblia se o Senhor não me chamou para pregar? Para que eu vou estudar a Bíblia se eu trabalho, tenho um monte de coisa, não tenho tempo para isso? Então, automaticamente, ela não vê aquilo como importante. Mas essa mesma pessoa ainda tem a coragem de orar e falar, Senhor, por que o Senhor não se mostra mais a mim? Por que o Senhor não põe coisas mais extraordinárias, sinais visíveis na minha vida? A resposta está diante dos nossos olhos. É que nós não estamos lutando e buscando por coisas maiores do Senhor. Nós não estamos mais buscando e lutando, nós não estamos mais nos esforçando para sermos cristãos verdadeiros. E o Evangelho está sendo a cada dia distorcido. O Evangelho está sendo a cada dia manipulado. E o Evangelho original está sendo deixado de lado. Porque o original diz que nós precisamos lutar. E a sociedade atual diz que se eu for precisar demandar muito de mim,
logo eu não faço. E por mais que seja uma verdade difícil de ser engolida, é uma verdade atual, é uma realidade, é uma verdade. E não tem para onde fugirmos. Ou nós vamos na contramão do mundo, ou nós nos tornaremos como ele. E é aí que está o perigo. Porque quando nós nos tornamos igual ao mundo, logo é difícil dizermos que somos filhos de Deus. Então, que essa breve reflexão de 15 minutos possa ter feito você pensar um pouco e analisar a sua vida, sabe? Analisar se você não tem deixado de viver experiências extraordinárias, tão maravilhosas por preguiça, por comodismo. Pense se o seu papel de cristão está sendo realmente exercido ou se ele está sendo deixado de lado, porque a sociedade criou um sistema de que quanto mais demanda de mim, menos eu tenho que fazer. Bom, que Deus continue abençoando sua vida e se prepare porque nós iremos vir com mais vídeos, mais conteúdos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje e que vocês possam guardar ela nos seus corações e compartilhar com as pessoas. Um grande beijo, Deus abençoe a vida de cada um.